A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso tema é as tribulações, porque Tiago no capítulo 1 diz: Irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por muitas tribulações. E essa palavra tribulação, utilizada por Tiago, é peirasmos, que significa prova, teste, experimento ou tentação, porque Jesus no capítulo 6 de Mateus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, não nos deixes cair em tentação. Então é a mesma palavra utilizada por Tiago. E esse tema eu vou dividir ele em 2 vídeos, devido ao tamanho, vai ficar um pouco extenso. Não deixe de assistir o próximo vídeo sobre esse tema, as tribulações. Mas por que o nosso Pai Celestial permite que os seus filhos passem por provas, por teste? A prova ou a tribulação, ela tem o propósito de testar, de provar a nossa fé. No verso seguinte, Tiago diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Pedro também vai dizer: irmãos, exultai, alegrem-se, se nesse tempo presente, por um breve momento, se necessário, vocês forem contristados por muitas provações. Então veja que Paulo também diz que devemos nos alegrar quando formos provados muitas vezes. E ele continua também dizendo: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que ele também diz que a nossa fé, o valor dela é confirmado pela provação. Então veja como Deus, ele prova se estamos andando verdadeiramente em fé por meio das provações. Porque por 4 vezes a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso está em Abacuque 2,4, em Gálatas 3,11, Romanos 1,17 e Hebreus 10,38. O justo viverá pela fé. Também diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo, também a Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. Isso está em Romanos 5,1. Também a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então é mediante a fé que nós somos justificados diante de Deus. Então veja que Deus permite que sejamos atribulados, sejamos provados para provar a nossa fé. A tribulação, ela faz uma limpeza em nossa alma. Isso está em Isaías 48, quando o Senhor diz que Ele nos purificou pela fornalha da aflição. Então veja que Ele chama as nossas tribulações de uma fornalha de aflição, porque por meio da aflição Ele nos purifica. Também Malaquias 3,3 diz assim: Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Veja que ele purifica os filhos dele como o ouro e a prata. Para quê? Para que possamos entregar ao Senhor frutos de justiça ou ofertas com justiça, até que nós sejamos purificados em nossos corações, em nossas intenções, motivações, Os nossos pensamentos sejam transformados. Paulo fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas sim ser transformados pela renovação da nossa mente. A mente é a nossa alma, são os nossos sentimentos, os nossos desejos e pensamentos. Tudo isso precisa passar por uma limpeza.
E as tribulações têm esse propósito de nos purificar. Também diz aqui, em 1 Pedro capítulo 4, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Veja, um fogo ardente surge no meio de vós, destinado a provar-vos. E ele vai dizer, como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Também em Hebreus, no capítulo 12, o autor diz que nós somos corrigidos pelo Senhor, não como os nossos pais nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas nós somos corrigidos para aproveitamento, para que nós participemos da santidade de Deus. Então, o Senhor nos corrige, passamos por testes, por provas, para sermos santificados em nossos pensamentos, em nossos corações. Tiago também vai dizer o seguinte para nós: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja, limpai o coração. Então nós precisamos ter o nosso coração purificado para nós oferecermos ao Senhor obras ou frutos de justiça. Jesus, no capítulo 9 de Lucas, ele diz para nós assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então olha o que ele está dizendo: negue-se a si mesmo, dia a dia, e tome a sua cruz. Essa cruz aqui, ela tem o propósito de matar. Matar o quê? A nossa vida. Porque ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a salvará. Essa palavra vida aqui é psique, é mente, é alma. Então nós temos que perder todo pensamento carnal. E por isso nós necessitamos da cruz de cada dia. Porque a cruz, ela mata tudo aquilo que está em nossa mente, em nosso coração, que não glorifica a Deus. Todos nós, cada um de nós tem áreas em suas vidas, em nossas vidas, que precisam ser lapidadas, purificados. Alguns, a ira, pessoas iracundas, que por qualquer motivo se iram. Pessoas tímidas também, a timidez causa um bloqueio, uma dificuldade em cumprir o propósito de Deus. E outras áreas como sensualidade, glutonaria, tudo isso são coisas que ficam na alma dos filhos de Deus e que precisam ser purificadas. Então as tribulações, as provas têm esse propósito de purificar o nosso coração. Também um outro propósito, um outro motivo de nós passarmos por provas é para o nosso crescimento. Quando Deus nos gerou de novo, como está no capítulo 3 de João, nós nascemos da água e do Espírito, fomos tornados novas criaturas, nós agora precisamos crescer, amadurecer na fé, porque a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses. Ou seja, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou ou como Ele perdoa. Também João, no capítulo 1, no capítulo 2 da primeira carta, ele diz que aquele que diz que está em Cristo deve andar como Ele andou. Então veja que nós devemos andar como Cristo andou. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, diz que nós devemos crescer a varonilidade, ou seja, a estatura de varão perfeito, até que cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Então nós vamos crescendo para andarmos como Jesus andou. O próprio Senhor diz
que aquele que crer nele fará as obras que ele fez e ainda obras maiores, porque ele precisou ir para o Pai. Então, para nós andarmos no nível de fé, crescermos e caminharmos aqui nessa terra, da mesma forma que Jesus caminhou, nós precisamos passar por tribulações para crescermos. Em Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Veja, então nós temos que imitar o nosso Pai, andando como Jesus andou, porque nós temos a mente de Cristo. Isso está em Coríntios, na primeira carta, capítulo 2. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar aqui e a gente continua numa segunda parte. Não deixe de assistir. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.